Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje nós daremos continuidade à disciplina de Fundamentos de Cálculo no Processo com a aula 31. E nesta aula nós veremos os balanços de energia em sistemas com mais de uma reação química. Bem, na aula anterior, então, nós vimos como realizar balanços de massa e energia de forma simultânea com reações químicas utilizando o Excel. Também então nós vimos lá um exemplo em que era necessário primeiro fazer um balanço de massa para depois, a partir das quantidades molares determinadas, realizar o balanço de energia considerando a entalpia de reação em um problema com reação química. Hoje nós veremos um caso onde tanto o balanço de energia quanto o balanço de massa têm que ser resolvidos de maneira conjunta, tá certo? Não é possível resolver um e depois o outro. E então nós veremos o caso, né, de como resolver também balanços de energia em sistemas no qual ocorre mais de uma reação química. Tá bem? Então a gente vai ter uma pequena e simples diferença a ser considerada, mas nada muito diferente do que a gente está acostumado a desenvolver em um balanço de energia. Então, quando nós temos mais de uma reação química ocorrendo, né, nós temos que se preocupar com alguns pontos, né, alguns parâmetros das reações, como a seletividade, qual reação progride mais, né, se nós temos um mesmo reagente em comum, né, qual produto, qual a razão entre o produto de interesse e o produto não desejado, ou um subproduto, né, rendimento, conversão, né, tudo que a gente já sabe que está em jogo quando a gente avalia um balanço de massa com reação química. E hoje nós veremos, então, né, como considerar qual o impacto disso em um problema de balanço de energia, tá certo? Então, o que, que muda quando nós queremos resolver um balanço de energia em um sistema onde ocorre mais de uma reação, certo? Bem, relembrando que quando nós vimos, então, a primeira aula de balanço de energia com reação química, basicamente o que muda na nossa equação global aqui do balanço de energia é que além das energias que nós já consideramos, né, cinética, potencial, trabalho, calor trocado com a vizinhança ou acúmulo de energia no sistema, nós temos a variação de entalpia, que pode se dar por variação de temperatura sem transição de fase ou uma variação de entalpia de transição de fase, e que para um problema com reação, nós temos que considerar aqui na variação de entalpia também a variação de entalpia de reação, tá certo? Então, basicamente, o que vai mudar se nós temos mais de uma reação química é que nós temos mais de uma variação de entalpia no sistema, tá certo? Então, a entalpia de todas as reações envolvidas no meio devem ser consideradas, tá certo? E daí o impacto disso no sistema reacional vai depender, então, da característica, né, de cada uma dessas reações. Se nós só temos reações exotérmicas acontecendo, todas elas vão liberar energia, e essa energia, caso o sistema não seja diabático, vai trocar calor com a vizinhança, de forma a buscar manter a temperatura constante, normalmente, ou em um sistema diabático, essa energia vai ser absorvida pelo próprio sistema e vai resultar em um aumento de temperatura, como nós vimos nas aulas anteriores. A mesma coisa, de forma análoga, se nós tivermos apenas reações químicas endotérmicas, então, nesse caso, ou nós precisamos fornecer energia continuamente, né, trocando com o sistema de troca térmica no reator para que as reações possam ocorrer recebendo essa energia, ou caso isso não ocorra em um sistema diabático, as reações começam a consumir a energia do próprio sistema devido ao seu estado de energia, né, das interações moleculares ali que ocorrem, e a temperatura do sistema começa a cair, e normalmente isso acaba resultando, né, no encerramento das reações. Elas acabam cessando até um ponto onde a energia do sistema não é mais suficiente para fazer a reação ocorrer. Porém, nós podemos ter também casos mistos, né, de várias reações ocorrendo dentro de um sistema, onde parte delas são exotérmicas e parte delas são endotérmicas. E nesse caso, então, né, o efeito que vai acontecer no nosso sistema vai se dar de acordo, né, por exemplo, no caso de duas reações, com o efeito da reação de maior entalpia em valor absoluto, tá certo? Então, por exemplo, em duas reações, eu tenho uma exotérmica e uma endotérmica, né, se a da exotérmica é maior,
provavelmente a endotérmica vai consumir parte da energia liberada pela reação exotérmica, porém o restante ainda vai ser uma energia gerada pela reação. E caso a endotérmica seja maior, então a energia liberada pela reação exotérmica vai ser totalmente absorvida pela reação endotérmica e o complementar da energia deve ser fornecido para o reator ou vai ser consumido do próprio sistema, resultando em um pequeno decréscimo de temperatura de acordo com a ordem de grandeza dessa variação de entalpia. Então, percebam que se nós tivermos várias reações químicas, então daí nós precisamos somar as entalpias de reação de todas as reações, de forma, digamos assim, a encontrar a variação de entalpia global do sistema, que se dá pela soma das variações de entalpia das reações individuais, e daí adicionar essa variação de energia global no nosso balanço de energia. Também para a gente entender um pouquinho disso aqui hoje, vamos fazer um exemplo do Himmelblau, onde duas reações ocorrem simultaneamente, tá certo? E vocês vão ver, nós podemos fazer esse problema de mais de uma forma, né? O Himmelblau ele traz uma abordagem, mas eu vou comentar aqui algumas características que eu acho que também poderiam ser levadas em consideração. Bem, então no exemplo 10.6, nós temos a aplicação do balanço geral de energia a um processo em que ocorre mais de uma reação. Bem, então vamos interpretar aqui, compreender o que acontece no problema, para daí a gente começar a montar as nossas equações, fazer as simplificações e obter então o que o problema pede. Bem, então vamos lá. Calcário, CaCO3, é convertido em óxido de cálcio, CaO, em um forno vertical contínuo, conforme mostrado na figura a seguir. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês a representação desse sistema, desse forno. A energia para decompor o calcário, ela é fornecida pela combustão de gás natural. Ou seja, se o calcário ele precisa de energia para decompor, quer dizer que a sua reação é endotérmica, certo? Que ela precisa de energia para ocorrer. E essa energia vem da reação da queima de gás natural, que no nosso caso aqui é metano puro, utilizando no sistema 50% de ar em excesso. Então, se a gente sabe que é uma reação de combustão, a gente vai precisar de oxigênio, e esse oxigênio é proveniente do ar em excesso alimentado no sistema. Então, o calcário ele entra no processo a 25 graus Celsius, e o óxido de cálcio, que é o que a gente obtém depois da decomposição do calcário, sai a 900 graus Celsius. Certo? Ele sai a uma temperatura maior, e é o produto da reação de decomposição. O metano entra a 25 graus Celsius e o gás final deixa o forno a 500 graus Celsius. Ou seja, o gás final seria o gás que é obtido com todos os elementos resultantes da combustão, metano, se sobrar, se não reagisse tudo, e também ar, sendo o oxigênio que está em excesso e o nitrogênio que é inerte e faz parte da composição do ar. Então, todo esse conjunto de gases deixa o forno a 500 graus Celsius, ou seja, uma temperatura maior que a temperatura de entrada também. Calcule o número máximo de libras de calcário que podem ser processadas por 1.000 pés cúbicos de metano medidos na condição de 0 graus Celsius em 1 atm. Tá certo? Então, na verdade, isso aqui fica meio implícito para a gente, que a capacidade máxima que a gente tem de decompor o calcário em óxido de cálcio é obtida quando todo o metano reage, certo? Porque é o máximo de energia que a gente pode liberar no sistema pela variação de entalpia exotérmica, da reação de combustão do metano, sendo utilizada, então, para a decomposição do calcário. Então, para a gente determinar isso, a gente vai considerar, vou falar novamente adiante, conversão de 100% para o metano, porque isso é o que resulta no máximo de decomposição do calcário. Para simplificar os cálculos, considere que os calores específicos do calcário e do óxido de cálcio são constantes. E temos aqui os valores de Cp de ambos, então, esses compostos, e que como eles variam a sua temperatura, já que o calcário entra a 25 e o óxido de cálcio sai a 900, então nós vamos levar em consideração que o Cp, que não depende da temperatura, vai ser considerado constante. Bom, bem,
Aqui temos, então, uma representação do nosso sistema. Vejam que nós temos aqui, então, a representação de um silo vertical, composto de um cilindro de aço revestido com tijolo refratário, tá certo? Então, justamente por conta desse tijolo refratário, nós vamos considerar o nosso sistema adiabático, tá certo? E nós não trocamos calor com a vizinhança, porque esse tijolo, toda a energia que está aqui dentro sendo liberada pela combustão, então, ela se mantém dentro do sistema e não consegue passar para fora, tendo aproximadamente 80 pés de altura e 10 pés de diâmetro. O combustível é alimentado no ponto A, o ar em B, tá certo? Então, nós temos aqui na corrente A entrando o metano e aqui na corrente B entrando o oxigênio e o nitrogênio, né, na forma de ar. E o calcário, ele é alimentado em E, ou seja, ele é alimentado lá por cima. Então, o que que acontece? O calcário, ele vai caindo dentro desse forno vertical, e à medida que o metano vai entrando em combustão, essa energia que aquece o sistema vai promovendo a reação de decomposição do calcário, formando óxido de cálcio, que cai aqui em C e depois deixa o forno coletado de alguma maneira ao final da decomposição do calcário. E aqui em D saem os produtos da combustão do ar, da combustão do metano, e o ar restante, né, que não reage, sendo o nitrogênio inerte e o oxigênio que está em excesso. Beleza? Então, essa é a representação aqui do nosso sistema. Bom, para que a gente possa aplicar o balanço de energia, lembra, o primeiro ponto é determinar as condições iniciais. Então, aqui para o nosso sistema, ele vai ser um sistema aberto, né, a entrada aí dos gases, né, entrada do calcário e remoção do óxido de cálcio, e vamos considerar estado estacionário para o sistema, porque o sistema vai trabalhar de maneira até decompor totalmente a quantidade de calcário máxima, que é o que a gente quer determinar, certo? Então, não há aí um acúmulo ou um desacúmulo de energia em relação à condição inicial. Portanto, o nosso balanço de energia tem aqui a forma Q mais W, né, calor mais trabalho, igual a variação de entalpia, energia cinética e energia potencial. Tá bem? E aqui nós temos algumas considerações para simplificar esse nosso balanço. A primeira delas aqui que eu vou comentar é a troca térmica, tá certo? Então, não há menção de troca térmica, porém ele fala da questão do tijolo refratário, por isso a gente considera aqui que não há troca de calor com o ambiente, com a vizinhança ao redor. Também não fala nada sobre velocidade, e aí nós vamos considerar as vazões constantes, então variação de energia cinética é igual a zero. E apesar, né, do problema falar que a nossa chaminé ela tem 80 pés de altura, talvez essa altura daí vai depender, claro, né, da quantidade da vazão que passa e da ordem de grandeza das energias do sistema, mas ele considera que essa variação de altura não é significativa. Bem mais de 80 pés, talvez aí teria uma certa influência. Ele faz o problema sem considerar essa variação de energia potencial. E se a gente quisesse considerar, por exemplo, nós teríamos que considerar aqui a variação de energia potencial, né, dividida em duas formas de energia potencial para o sistema. Para os gases que sobem, como uma variação de energia negativa, né, porque está indo contra o sentido da gravidade, e para o calcário como uma variação de energia potencial positiva, uma vez que ele está caindo dentro do forno, indo, né, na mesma direção do nosso vetor gravidade aqui do forno, tá certo? Então ele não considera, mas né, eu acredito que talvez fosse necessário considerar essa variação. Se vocês quiserem depois fazerem os cálculos dessa maneira para ver se o termo de energia potencial é representativo ou não, vocês podem tentar, certo? Só lembrem de fazer essa decomposição que eu comentei, né, do valor negativo para os gases que sobem e positivo para o calcário que desce. E também, né, não há menção de trabalho realizado. Então, o nosso sistema, né, do balanço de energia, nossa equação do balanço de energia, se resume a variação de entalpia igual a zero. E aí sim, aqui a gente vai calcular, vai ver a quantidade de energia. Se a reação, né, ocorrer uma reação que libere muita energia e realmente o aquecimento é bem alto, tá certo? É de 25 para 500 graus em relação ao calcário, de 25 para 900 em relação aos gases.
então talvez a energia potencial seja mesmo desprezível em relação à grandeza da variação de entalpia. Bom, além disso, nós temos aqui algumas considerações também a respeito do nosso processo para a gente poder fazer os balanços de massa e de energia. Primeiro, né, não é comentado variação de pressão, então a gente vai considerar pressão constante, tá certo? Para que a gente possa usar o CP sem se preocupar com a variação, né, por conta da pressão, somente como função da temperatura. E também a alimentação do ar a 25 graus Celsius. Ele, né, comenta a temperatura do metano e do calcário, mas não fala do ar, mas a gente vai considerar aqui, então, também temperatura ambiente, para que a gente possa considerar a entalpia de reação como a entalpia na condição padrão. Bem? A base de cálculo, então vamos considerar aqui 1 mol de metano na alimentação, e aí lá no final, depois de encontrar a quantidade que pode ser processada de calcário para cada 1 mol de metano, nós fazemos então a conversão dessa quantidade de calcário proporcional, convertendo esse 1 mol de metano para os 1000 pés, né, que ele pede naquelas condições de temperatura e pressão no enunciado do problema. Mas a gente pode resolver aqui com a nossa base de cálculo, que tem que ser molar para facilitar os nossos cálculos no balanço molar. Bem, aqui temos um fluxograma, simplesmente ilustrando, então, as correntes de entrada, né, colocando as nomenclaturas de uma maneira um pouco mais simplificada, mas que representam, né, o forno na forma de silo que eu mostrei ali atrás, né, e discuti com vocês o que é cada uma das correntes, marcando as temperaturas, a composição, né, considerando então a alimentação lá em cima de calcário puro, embaixo de óxido de cálcio saindo puro também, no fundo do forno entrando metano na nossa base de cálculo, e ar também na fração, né, padrão do ar, de 21% oxigênio e 79% nitrogênio. E lá em cima a gente tem a remoção dos nossos gases a uma temperatura diferente. Se eu não me engano, ele marcou errado aqui a temperatura também, certo? Depois, né, corrijam aí, lembrem de anotar, porque ele fala a temperatura de saída em 500 graus Celsius desses gases, tá? E esse valor que a gente considera o nosso balanço. A reação de combustão que nós temos, né, então a gente tem que escrever a reação de combustão. É a mesma reação aqui, coincidentemente, que a gente utilizou no problema da aula anterior, né, no Excel. Mas então a combustão do metano produzindo, combustão completa, né, do metano produzindo CO2 e água. Então 1 mol de metano mais 2 de oxigênio, produzindo 1 de CO e 2 de água. Bem? Bom, se nós temos a base molar do metano, e os reagentes e produtos dele não se misturam com a outra corrente, né, de calcário e dióxido de cálcio, como a gente viu, de acordo com a descrição do fluxograma, então a gente pode primeiro fazer o balanço de massa só em relação aos gases, né, ao metano e o ar que entra, e aos produtos da reação e o que sobra saindo no topo. E para isso, como eu comentei anteriormente, já que a gente quer descobrir a máxima capacidade de processamento de calcário, nós consideramos então a conversão de 100% do metano, porque assim a gente tem a condição de maior liberação de energia, já que é uma reação de combustão exotérmica e que libera energia que vai ser utilizada para a decomposição do calcário. Então, para isso, né, encontramos a extensão da reação, lá pela nossa expressão de relação de conversão, né, com a alimentação e o coeficiente estequiométrico, e isolando temos aqui, se entra 1 mol e ele reage totalmente, uma extensão de 1 mol reagindo. Em seguida, pelo balanço molar, nós determinamos as quantidades de alimentação, né, já temos aqui do metano, a nossa base de cálculo, mas determinamos do ar em relação a essa alimentação, considerando 50% em excesso. Então, pela estequiometria, né, o ar teórico exige 2 mols de oxigênio, então se nós temos 50% em excesso, 3 mols de oxigênio na alimentação, e para calcular o nitrogênio proporcional, multiplicamos a quantidade do oxigênio pela razão da fração nitrogênio-oxigênio, certo? Como a gente fez também nas aulas anteriores, já esse cálculo e vimos lá no balanço de massa, com reação química. E na saída? Na saída, nitrogênio é inerte, então o que entrou vai ser igual ao que vai sair,
E os produtos, né, da combustão, CO2 e água, pela nossa base de cálculo, vão seguir a estequiometria da reação, tá certo? Ou seja, o coeficiente estequiométrico vezes a extensão, e não entra nada deles. Então, na reação, né, são produzidos 1 mol de CO2 e 2 mols de água. E o oxigênio, como ele está em excesso e entram 3 mols, se reage em 2, tá certo? Então, ainda sobra 1 mol de oxigênio lá na saída, tá bem? Bom, então, feito o balanço molar, vamos então agora analisar o balanço para a reação do calcário, certo? Vimos do metano, né, a reação de combustão, agora vamos ver a reação de decomposição do calcário, que se decompõe em óxido de cálcio e CO2. Vejam então que essa reação que a gente tem ocorrendo, né, se o CaCO3 se decompõe a CaO, consequentemente ele libera uma molécula de CO2 de gás carbônico, né? Então isso é um processo aqui no caso nosso, de calcinação, né, de um sal, que seria aqui no nosso caso carbonato de cálcio, liberando CO2. E aqui temos então algumas variáveis em relação ao balanço molar para o calcário. O calcário entra na corrente que nós chamamos lá no fluxograma de corrente L, e como 100% da composição dele é calcário, então a corrente L vale o número de mols, a corrente L em vazão molar equivale ao número de mols dessa corrente de calcário. E como a nossa correlação é 1 para 1, nós queremos achar a condição máxima de conversão do calcário em óxido de cálcio, a gente considera também que ele é totalmente convertido e que na corrente P, todo o calcário que entrou se converteu em óxido de cálcio. E já que é 1 para 1, as nossas correntes aqui, L e P, terão a mesma vazão. A diferença é que esse CO2 que é desprendido, ele vai se misturar aos gases da combustão dentro do forno e vai sair na corrente G, se misturando com os demais gases, certo? Então, isso é o que a gente precisa prestar atenção na hora de escrever aqui a composição da nossa corrente G, mais adiante aqui embaixo. Bem, as variáveis residuais que sobram, de acordo com os nossos balanços molares, são a vazão de calcário que entra, a vazão de óxido de cálcio que sai, apesar de a gente saber que é igual ao que entra, também é uma variável, né? Se a gente não sabe uma, a gente ainda não sabe a outra, mas simplesmente é uma equação que a gente tem aqui do balanço de massa, do balanço molar, na verdade, para o cálcio. E na corrente G, nós temos saindo lá os gases da combustão, que eram o nitrogênio inerte, aqui 11,29, o oxigênio que sobrou, né, o 1 mol de oxigênio que sobrou, os 2 mols de água que foram produzidos, e o CO2, nós não sabemos, porque nós sabemos o que foi produzido da reação, tá certo? Mas nós não sabemos o quanto da reação da combustão, mas nós não sabemos o quanto foi produzido da reação de decomposição do cálcio. Então, na verdade, esse CO2 em G vai ser o 1 mol que foi produzido aqui, mais o quanto foi produzido na equação do balanço molar para a decomposição do cálcio. Porém, nós podemos fazer um balanço por elementos, né, de dois compostos aqui envolvidos no CO2 para facilitar e poder melhorar aqui os nossos graus de liberdade para resolver o nosso problema. Bem, então a gente não vai ver ainda, vai ver mais para frente, mas nós podemos, pela reação da calcinação, ter o balanço por elementos tanto do carbono quanto do oxigênio, certo? Uma vez que o carbono, né, ele entra aqui, a quantidade dele que entra no calcário sai dele no CO2, nos gases, e o oxigênio, porque nós temos oxigênio envolvido aí em quase todas as correntes de entrada do processo. Porém, se a gente for avaliar aqui, nós temos então a equação do balanço molar para o cálcio, aqui em cima, a equação de balanço da corrente G, aqui, e temos, né, a partir dela, nós temos o balanço do carbono e do oxigênio, que são linearmente dependentes com a nossa corrente G aqui. E temos 4 variáveis, então L, G, P e a quantidade de CO2 em G. Então, dessa maneira, se nós temos 4 variáveis e 3 equações linearmente independentes, nós ainda temos um grau de liberdade. E para a gente poder resolver o problema,
né? Lembra, nós temos que ter 0 graus de liberdade. Então, da onde vai vir essa última equação que falta? Do balanço de energia. Bem, então, aqui no balanço de energia, né, lembrando ali atrás, pelas simplificações que nós fizemos, ΔH igual a 0, né? Ou seja, a entalpia das correntes de saída menos a entalpia das correntes de entrada, que é o que representa a variação de entalpia no sistema que a gente está avaliando, tem que ser igual a 0. Bem? E considerando a pressão constante igual a 1 atm que nós fizemos, a entalpia vai ser apenas função da temperatura, então, já que os compostos entram a uma temperatura, a 25 graus Celsius, e saem a uma temperatura mais alta. Porém, acontecem as reações, mas nós consideramos aqui acontecendo na temperatura de entrada, e o que sobra de energia da reação eleva o óxido de cálcio até 500 e eleva os gases até 900, tá bem? Consequentemente, todos esses valores de entalpia como função da temperatura, eles podem ser procurados ou determinados e multiplicados pelo respectivo número de mols para se obter a variação de entalpia do processo. Tá bem? Então, sendo aqui a entalpia molar específica, tá certo? E assim, esses valores eles podem ser determinados se nós pegarmos lá os valores de entalpia de formação padrão de cada um dos compostos e calcularmos a entalpia de ambas as reações, e ainda depois utilizar, né, integral de CP/dt, mesmo que seja com CP constante, como o problema informou, para calcular a variação de entalpia de 25 até a temperatura de saída de quem é formado na reação e de quem permanece sem reagir, certo? Essa seria uma forma de fazer. Mas, como a gente já viu em outros exemplos também, o Himmelblau aqui, por praticidade, ele traz uma tabela com o valor das entalpias de todos os compostos, né, a entalpia de formação padrão, e a entalpia e o valor aqui do calor sensível, multiplicando Cp pela variação de temperatura, tá certo? Então, aqui a gente já tem o calor sensível de cada composto, e para a gente saber a variação de entalpia da corrente, basta a gente somar, então, a variação da entalpia de reação do composto com a sua variação de calor sensível em relação à sua temperatura de saída, certo? Alguns compostos aqui não vão ter variação nenhuma, dependendo da corrente em que eles estão, e outros vão ter. Por exemplo, aqui o oxigênio e o nitrogênio, eles vão ter variação aqui em relação à saída apenas, e não em relação à entrada. Então, aqui a gente precisa, né, para calcular essas variações de entalpia de formação padrão, que a gente pode pegar lá da tabela de entalpia de formação padrão, que eu já passei para vocês, vocês já utilizaram em outros problemas. A entalpia, né, a variação de entalpia de acordo com a variação de temperatura, que é Cp ΔT, né, no caso considerando Cp constante, por isso a gente considera aqui o Cp que foi informado no problema. E aqui ele dá também o estado de referência de onde foram obtidos esses valores de entalpia, tá certo? Então ele coloca lá o apêndice, de onde ele obtém esses valores, e o nosso estado de referência é 25 graus Celsius em 1 atm. E aqui temos a variação de entalpia total da corrente, então, somando a entalpia de reação com a entalpia de variação de temperatura, certo? É uma maneira de fazer isso também. Em seguida, basta a gente substituir, então, esses valores de entalpia específica que nós obtivemos ali na nossa expressão do balanço de energia. Então, a variação de entalpia, né, sendo a entalpia das correntes de saída, que saem ou a 500 ou a 900, e daí depende, né, de que corrente o composto está, mas aqui na tabela de entalpia a gente já considerou sendo a entalpia até a temperatura que ele sai, menos a entalpia dos compostos na entrada, sendo então a entalpia 25 graus. E aqui, né, substituindo isso, a gente vai ter, né, quais são as correntes de saída? As correntes P, com óxido de cálcio, e a corrente G, com os gases da combustão. E quem são as correntes de entrada? A corrente M, com o metano, a corrente A, com o ar, oxigênio e nitrogênio, e a corrente L, com o calcário, né, com o carbonato de cálcio. Então, basta a gente substituir as entalpias específicas e multiplicar pelas vazões molares para ter o valor real da entalpia, tá certo? Porque a entalpia específica ainda é entalpia por quantidade, né, por mol de cada substância. E aí vamos fazer assim, o seguinte, né?
Primeiro, então, aqui as correntes de saída, né? Porque aparecem antes aqui na equação. Então, na corrente P, nós temos só o óxido de cálcio. Então, a variação de entalpia específica do óxido de cálcio vezes a vazão da corrente P. Porém, a gente já viu lá do balanço de massa que L igual a P. Então, a gente já substitui aqui P por L para facilitar a solução do nosso sistema ali adiante. E em seguida também a outra corrente de saída, a corrente G. Então, a variação de entalpia de cada composto que está na corrente G vezes a vazão de cada composto na corrente G. E nós conhecemos para o oxigênio, conhecemos para o nitrogênio e conhecemos para a água, tá? Do oxigênio aqui eu esqueci de substituir pela quantidade, mas a gente sabe lá que sobra 1 mol do oxigênio. Só quem a gente não conhece aqui é a vazão do CO2, tá certo? E as entalpias que a gente obteve ali na tabela. E em relação à entrada, nós temos a vazão molar do metano, temos a vazão molar do oxigênio e do nitrogênio do ar, e temos como variável a vazão molar do calcário, vezes as entalpias que a gente obteve ali atrás também, na tabela, sendo a soma da entalpia de reação com a entalpia de variação de temperatura. Então, resolvendo aqui, substituindo a variação de entalpia e simplificando a nossa expressão, a gente chega, então, aqui a uma equação, né, com duas variáveis. L, que é a vazão da entrada, e que a gente substituiu o P aqui por L, lembra? E o CO2 na corrente G, que é o CO2 formado da combustão, mais o CO2 formado pela decomposição do calcário, que a gente não sabe o quanto é, portanto, ainda é uma variável. E no nosso balanço de massa por elementos, nós temos aqui, então, o balanço de massa por elementos para o carbono, nos dá aqui, então, que é a quantidade que entra de carbono no metano, que é a nossa base de cálculo, mais L, tem que ser igual à quantidade de carbono que sai na corrente G no CO2. Porque tanto o carbono do metano quanto o carbono do calcário se tornam carbono presente no CO2 na corrente de exaustão de gases. O balanço para o oxigênio nos dá aqui, então, o oxigênio que entra no calcário, mais o oxigênio que entra no ar, tem que ser igual ao oxigênio que sai na corrente G, mais o oxigênio que sai, que foi obtido aqui que sobra sem reagir, mais o oxigênio das correntes que entram, né, sendo então também o oxigênio da corrente P, que é igual a L. Bem, então, porque no nosso óxido de cálcio, né, CaO, a gente só tem um oxigênio, então 1 vezes L, L. 1 vezes P, né, dá P, e P igual a L, então a gente tem aqui L. Bem, então agora sim, vejam, aqui nós temos 3 equações, 3 variáveis. Então, aqui, na verdade, se a gente quisesse colocar na equação L igual a P, teríamos as 4 equações e as 4 variáveis. Temos condição, então, de resolver esse sistema. Bem, e resolvendo esse sistema de 3 equações, 3 variáveis, que já é o suficiente, tá? Mas a quarta equação é só L igual a P para encontrar P. Mas para a gente P não importa no problema. Nós teremos, então, a vazão da corrente L, que é a vazão de entrada de carbonato de cálcio, né, do calcário, igual a 2,56 mols. A quantidade de mols de CO2 em G igual a 3,56 mols. E a quantidade, né, a vazão da corrente G de todos os gases igual a 17,85 mols. Bem, para a gente é suficiente o valor de L, porque o valor de L para a gente é quem vai dizer a quantidade de calcário que pode ser processada pela nossa base de cálculo, e em seguida pela base de cálculo que o problema pede, que é em uma base de cálculo volumétrica, que a gente já vai ver como a gente converte. Então, para a nossa base de cálculo de 1 mol de metano, nós temos, então, que são produzidos, né, são processados 2,56 mols de calcário, CaCO3. Mas o problema quer saber em quantidades mássicas, tá certo? Então, a gente precisa converter aqui a base molar do carbonato de cálcio, utilizando, então, a massa molar do carbonato de cálcio, em quantidades, então, em massa de carbonato de cálcio, por esse 1 mol de metano. Bem, então, vamos obter aqui, fazendo a conversão com a massa molar do calcário,
que são processados 256 gramas, aproximadamente, de calcário por mol de metano alimentado no forno. Porém, o problema pede para a gente, ele quer saber a quantidade a ser processada no forno por 1.000 pés cúbicos de metano. Então, nós precisamos aqui converter primeiro, né, de forma a deixar as unidades consistentes, porque aqui a gente está no SI, né, em unidades, né, em grama e mol, e o problema aqui é por pés cúbicos, então ele quer na unidade inglesa, tá certo? Então a gente precisa fazer algumas conversões aqui, tá certo? A primeira delas é a conversão dessa razão para a unidade inglesa. Como a gente converte tanto a massa de carbonato de cálcio para a libra, quanto a quantidade em mols de metano por libra-mol, essa quantidade é equivalente. Tá? O fator de conversão se aplica a ambos, e nós temos 256 libras de carbonato de cálcio por libra-mol de metano. Em seguida, nós precisamos converter esse 1 libra-mol de metano para pés cúbicos de metano, tá certo? Porque o problema aqui é por 1.000 pés cúbicos. Então, a relação, né, considerando daí gás ideal, que é a única forma que a gente consegue fazer essa conversão, sem o problema dar mais detalhes, nós temos então o número de mols de metano, a constante dos gases a ser utilizada é a constante no sistema inglês, e o problema fala para a gente que a gente considera esses 1.000 pés cúbicos na condição de 0 graus Celsius e 1 atm. Então, a gente usa 0 graus Celsius na unidade inglesa e o 1 atm na unidade inglesa também, de maneira a estarem consistentes com a constante dos gases na unidade inglesa. E aí a gente vai obter, usando então a expressão do gás ideal, né, PV igual a nRT, 359,05 pés cúbicos de metano para cada 1 libra-mol de metano nessa condição de temperatura e pressão. Se a gente multiplicasse aqui, a gente obteria, então, a quantidade de calcário por pé cúbico de metano. E aí, como a gente quer saber por 1.000 pés cúbicos de metano, a gente multiplica por 1.000, porque simplesmente aqui esse produto nos dá por 1 pé cúbico de metano. Então, se a gente quer saber por 1.000, multiplicamos por 1.000 e teremos, no total, 713 libras de calcário por 1.000 pés cúbicos de metano alimentados nesse forno. Tá certo? E é isso, então, que o problema pede, que ele quer que a gente determine, tá certo? Então, resolvemos aqui o nosso problema. Vejam que é um pouco trabalhoso, né? A gente tem várias conversões a serem feitas, além da conversão aqui de unidades. É necessário resolver junto, né, no nosso sistema, tanto o balanço molar quanto o balanço de energia. Então, não tem como escapar aqui nesse nosso caso, porque as nossas variáveis, né, elas estão envolvidas em ambas as expressões. E nesse caso, porém, ainda é possível resolver. Atividade da aula 31, então, que vocês resolvam o exemplo da aula, tá certo? Considerando como base de cálculo da quantidade de metano alimentada no silo, como um valor correspondente aos 3 últimos dígitos do RA de cada um de vocês, dividido por 100, tá bem? Então, se seu RA é 900, dividido por 100, você vai considerar 9 como base de cálculo, ok? Aqui as principais referências da nossa aula, tá certo? Obrigado pela atenção de vocês.